Olá meus amigos, estamos aqui hoje para mais um café com o professor Alcides. E hoje o convidado ilustre é um amigo e irmão, deputado federal por Goiás, Ismael Alexandrino Júnior. Médico, foi secretário da Saúde no primeiro governo de Ronaldo Caiado, eleito pelo PSD, deputado federal. E hoje estamos aqui na Câmara, né? E geralmente, costumeiramente, o povo diz que deputado não trabalha. Nós que realmente sabemos o quanto a gente trabalha. Só tem hora de entrar, né, deputado? É verdade, é verdade. Deputado, fale um pouquinho de você, conte para nós aí como é que você entrou na política, como é que foi essa vinda, você pensava em ser político ou não? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, estar aqui com o senhor. Sempre um prazer desfrutar da presença e da sua amizade, da sua confiança. Bom, eu nunca imaginei entrar na política. Eu trabalhei na atividade pública. Eu fui médico de unidade de terapia intensiva, assistencial, em atividades privadas e públicas. E fui executivo da saúde privado e público também, inclusive no Distrito Federal. E aí houve o convite do governador Ronaldo Caiado, fui secretário de Estado da Saúde. Eu acho que durante o período mais desafiador que nós vivemos na humanidade, que foi o período da pandemia, E aí várias pessoas estimularam a ser candidato e tudo mais, e eu tinha uma resistência muito grande a essa ideia, e não era fazendo tipo não, era uma resistência mesmo que eu não imaginava, eu queria seguir minha carreira de executivo e tudo mais. E aí acabou que tive alguns convites de alguns partidos, e sob esse estímulo eu falei, a abrangência que a gente tem no estado possivelmente dá para ser eleito, e eu acho que eu consigo ajudar no âmbito nacional. De forma que acabei me candidatando, uma eleição difícil, aliás, não tem eleição fácil, o senhor que tem grande experiência, É uma eleição muito difícil, o nosso partido já tinha mandatário, e quis Deus que eu fosse o primeiro do partido, fosse eleito, e estou aqui ladeando e ombreando com o senhor essa atividade que temos o dever de representar o nosso povo. O senhor é goiano? Sou goiano do Pé Rachado. Eu sou nascido e criado em São Luís de Montes Belos, uma cidade do interior ali a 120 km de Goiânia. Morei em São Luís até a adolescência, depois me mudei para Goiânia, fiz o segundo grau, hoje é ensino médio, lá em Goiânia, no Colégio WR. Depois fui fazer medicina em Recife, fiz medicina lá na faculdade estadual de lá. Depois que eu terminei tudo, tive a oportunidade de fazer um fellow na Itália, em Milão e Bolonha. Depois voltei para o Brasil, ainda trabalhei um tempo em Mineiros, ali no sudoeste goiano. Depois me mudei para Brasília. Eu morei 10 anos em Brasília, exerci atividade na unidade de terapia intensiva em Brasília, como oficial médico da Marinha do Brasil também. Fiz concurso em Brasília, sou concursado da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e também trabalhei em Goiânia. E aí, dia 1º de 2019, eu voltei para Goiânia para assumir a Secretaria de Estado da Saúde a convite do governador Ronaldo Caiado. Esse convite que o Ronaldo Caiado fez ao senhor, deputado, já existiu amizade entre vocês, trabalharam juntos, ou simplesmente foi por causa do seu currículo? Não, na verdade eu nem conhecia o governador pessoalmente, ele também não me conhecia, apesar de que, por ironia de destino, a gente morava na mesma rua em Goiânia, na mesma rua ali no setor oeste, na rua 3, depois ele mudou para outro local. E aí ele me conheceu aqui, na época eu era gestor aqui em Brasília, e ele chamou para conversar, a senadora na ocasião, primeiro um bate-papo inicial, ainda sobre anteprojeto de plano de governo, não tinha nada definido, algumas coisas da saúde, a gente conversou ali, teve outra conversa, ele pediu para a gente escrever o plano de governo na área da saúde, e depois ele foi eleito, ele acabou convidando para ser secretário para executar aquele plano que a gente tinha escrito, e executamos 100%. Com certeza, eu acompanhei de perto, tenho certeza disso.
E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o principal problema que nós tivemos na sua gestão, não na sua gestão, na gestão de todas as secretarias de saúde no Brasil, que foi a Covid-19. Olha, o mundo não estava preparado por uma crise sanitária de tamanha magnitude, né? Certamente o Brasil também não, o Goiás também não. Então foi um período extremamente desafiador para a gente. Nós tínhamos no momento inicial uma quantidade muito reduzida do número de leitos de UTIs, né? E pela magnitude da propagação da doença, a gente sabia que aquilo não seria suficiente para atender a população que ficasse grave. Então nós aceleramos muito, tivemos que inverter o planejamento do plano de governo, porque inicialmente, para os primeiros 2 anos, estavam previstas as policlínicas e nos últimos 2 anos os hospitais. Né? Nós tivemos que inverter esse planejamento com o barco andando, né? Trouxemos os hospitais para os primeiros 2 anos e as policlínicas para os 2 últimos anos. Mas foi um desafio muito grande. O governador Ronaldo Caiado, felizmente, né, é médico, então o que a gente falava ele entendia bem, assimilava. E o grande desafio, professor Alcides, acho que era conciliar o aspecto sanitário com as demais áreas, né? Porque a crise sanitária estava implantada, mas a pandemia vai muito além da saúde, né? Tem questões econômicas, questões políticas, relacionais e tudo mais. Então eu cuidava ali da área de saúde, mas o desafio era maior, a gente precisava dialogar com as demais áreas. O que você acha que causou no mundo esses 2 anos de pandemia acirrada no mundo inteiro? Qual a consequência disso? Olha, há algumas, né? A primeira, por óbvio, a morte de muita gente, né, que tinha boa saúde, muita gente nova, inclusive, mas que era suscetível ao vírus. Segundo, é inegável que a questão econômica ela foi mexida, né? Ela foi balançada. Mudaram-se as relações, o mundo virtual parece que se agigantou, criou protagonismo, né? As relações de trabalho, o home office, seja no judiciário, né? No próprio executivo também, né? Modificou tudo isso. A telesaúde avançou muito, a telemedicina avançou muito, e são coisas que não voltam atrás mais. Então eu acho que essa dinâmica ela modificou. Nosso grande desafio agora é retomar a economia. A gente percebe que há dificuldade, até porque nesse interstício começou a guerra Rússia-Ucrânia, que isso acaba mexendo também, sobretudo, numa questão que é muito presente aqui no Brasil, que é o agronegócio, né? Nós sabemos que adubos, fertilizantes eram produzidos ali na Rússia, isso mexeu e mexe com a economia mundial como um todo. Então nós estamos passando um período de grande dificuldade econômica, de retomada, de transição de governo, e isso começou na pandemia. Então, do ponto de vista sanitário, exclusivamente, nós podemos dizer que a pandemia passou, mas as consequências dela ainda não. E perdurarão por um grande período ainda. Quais os principais erros e acertos da pandemia? Olha, tivemos uma grande dificuldade porque no início da pandemia nós sabíamos muito pouco ou quase nada do comportamento do vírus. Nós precisamos ter honestidade intelectual para admitir isso, né? Então, muita gente, de forma atabalhada, foi tomando decisões. Para diminuir os erros, o que nós fizemos em Goiás? Eu criei uma comissão técnica de 6 pessoas, a qual eu era o coordenador geral, e essa comissão ela fazia síntese de evidência, da melhor evidência científica para qualquer assunto que me subsidiaria a tomada de decisão. Em 48 horas eles pegavam o que tinha de melhor no mundo relacionado àquele assunto para subsidiar a tomada de decisão. Então nós fizemos ao todo 121 sínteses de evidência para que tivéssemos minimamente um lastro para tomar decisão, uma lógica, né? Para errar menos, para errar pouco, porque sabíamos que em maior ou menor medida nós erraríamos, né? Perfeito. Eu perdi 2 irmãos e 3 sobrinhos na pandemia, sendo que em 2020 foi o meu irmão mais velho e a filha dele, a mais velha. Né? Um morreu dia 29 ou dia 30 de setembro, isso 2020. E aí, no dia 7 de outubro de 2020 ainda,
nós perdemos mais um sobrinho. E em 2022, em 2021, nós perdemos o meu quarto irmão, né, e um filho. E aí foram 5 ceifados na família aqui. Foi um período assim Muito realmente difícil, muito de difícil. muita provação, né? Eu acho que se a humanidade, eu acho que ninguém vai achar bom o que aconteceu, mas a gente precisa tirar lições do que aconteceu, né? E essa lição eu acho que ela vai muito além do campo físico. Perfeito. Eu tenho essa impressão. Aquele que não se sensibilizou com a pandemia, eu tive primos da minha idade, primos mais novos que faleceram, gente muito próxima também. Né? Isso mexeu com todo mundo e foi democrático. Não tinha questão de renda, não tinha classe social, sexo. É uma coisa que realmente tratou a todos, nivelou, né, o ser humano e o quão frágil nós somos. Perfeito. Bom, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, que você foi convidado para a transição do governo Lula. De onde partiu o convite, o porquê desse convite, existia amizade, fluxo de amizade no governo Lula ou não? Não, eu nunca tive proximidade, Lula, nunca tive nem oportunidade de pegar na mão dele, né? Mas existe no Brasil, professor Alcides, algumas pessoas que conversam de forma macro sobre saúde, né? E eu tinha tido a oportunidade de ajudar na transição do governo Dilma para o governo Michel Temer, do governo Michel Temer para o governo Bolsonaro, né? E os partidos indicavam algumas pessoas que julgavam terem conhecimento em determinadas áreas. E daí o presidente Gilberto Kassab fez essa indicação na área da saúde, né, da minha pessoa para o vice-presidente Geraldo Alckmin, que era ele que estava coordenando, né? Perfeito. Ele é médico, colega médico, tudo. Então, a nomeação, o convite partiu dele, né, do Geraldo Alckmin, né, não foi do presidente Lula. E aí eu me integrei à equipe de transição, né, fazendo algumas sugestões. Uma delas foi acatada no número inferior, mas foi acatada no mérito, que é a questão de liberar uma verba extra para a realização de cirurgias eletivas, né, para os municípios. Por que isso? Nós já tínhamos uma fila muito grande e com a pandemia tudo isso ficou represado. A maioria dos centros cirúrgicos estavam sendo utilizados como leitos de UTI. E o estado de Goiás também sofreu isso, o Brasil sofreu. Então nós sugerimos para começar 2 bilhões de reais, né? Foi acatado parcialmente, né, para começar com 600 milhões, um terço disso, né, mas que deve progredir ao longo do tempo. Então tiveram várias ações que nós participamos ativamente, né, nesse tema, que é o tema que é muito afeiçoado a mim, né, que eu domino, né, que eu milito, que eu trabalho há muitos anos. Perfeito, perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho do projeto da censura. Esse projeto de lei aí, que o governo às pressas retirou ele na terça-feira. Como é a sua posição? O que você acha? Olha, eu votei contrário ao requerimento de urgência e no mérito, ficando o texto como estava, eu também votaria da mesma forma, contrário. Por que isso? Na verdade, o senhor sabe bem, nós estamos ali no plenário juntos, que até no último dia não tinha sequer o texto final, né? Então, o que já existia anteriormente do texto já nos preocupava, porque cerceava muita coisa. Eu não estou dizendo aqui que é uma área que não precisa ser regulamentada. Na minha visão, precisa sim. Não pode ser uma terra sem lei. Precisa haver responsabilização daquilo que se publica na internet. O senhor já foi vítima de fake news, eu já fui vítima de fake news, né? E isso no campo político é devastador. É um desastre. Né? É um desastre. Então precisa sim. Mas que a gente percebe que esse projeto inicial, o 2630, ele foi criando outras matizes que foram distanciando de propriamente fake news. Foram colocando tanta coisa no projeto que aquela questão original de realmente proteger das fake news ficou limitado. E aí começou a galgar um caminho, né, perigoso de cercear a liberdade de manifestação, de expressão, né, beirando sim
à censura, né? Nós percebemos no plenário, né, que o governo também percebeu que estava uma discussão muito acalorada, né? Talvez não passaria, foi retirado de pauta, até porque, o senhor sabe bem, foi um projeto que não foi discutido nas comissões. E de uma magnitude desta, né, pós-pandemia, que influencia a vida de todas as pessoas, não ser discutido nas comissões, não ter audiência públicas, eu acho temerário. Tá? Então, foi aprovado um requerimento de urgência. Se não estava maduro, não tinha por que ter urgência. Né? Fale um pouquinho agora para nós da CPMI do dia 8, já foi instaurada e agora, a partir dessa próxima semana, nós já temos os membros definidos e vamos começar a fazer com que ela funcione de fato de direito. Bom, a gente sabe o que aconteceu dia 8, né? Foi um fato absolutamente lamentável, né? Por parte de muitas pessoas, criminoso, absolutamente criminoso, e sem havendo crime é o caso de polícia. Certo, né? Perfeito. E essa investigação ela precisa acontecer, sim, o Ministério Público está fazendo, a Polícia Federal está fazendo. Trouxeram para casa política. Essa temática a gente percebe que teve um tom de, inicialmente não havia polarização, depois o governo entrou na CPMI também. Certo. Então, assim, a investigação é fato que precisa existir, né? E os culpados serem culpabilizados e responderem como tal, e aquelas pessoas que realmente não têm nenhuma culpa, muitas delas foram presas, né, de forma injusta, de forma inocente, não individualizada, que é um princípio pétreo do nosso Código Penal, né? Isso foi um erro e precisa ser reparado, né? Agora, me preocupa não só essa CPMI, mas qualquer CPI, o poder devastador que ela tem dentro da casa em relação à paralisação de outros projetos. Perfeito. Né? Tudo vira em função disso, né? Cria-se um grande espetáculo midiático. Obviamente, muitas pessoas se beneficiam disso, sobretudo aquelas que têm mais capacidade de se expressar na internet, mas do ponto de vista prático, as últimas CPIs evidenciam que a gente não tem, né, um material sólido depois dela. Então, eu acho que, de repente, caberia mais ao Poder Legislativo a fiscalização dos próprios órgãos que estão fazendo a investigação, que é a Polícia Federal, que é o Ministério Público, né, do que propriamente a CPMI. Eu tenho muito medo daquilo que ela faça do ponto de vista de paralisar o Brasil, porque nós temos projetos estruturantes aqui dentro, temos o arcabouço fiscal, temos a reforma tributária, são projetos que carecem de discussão e precisam andar, né? A sociedade não aguenta mais a tributação brasileira. Isso tem grande chance de ficar paralisado em decorrência da CPMI. Fato é que ela vai existir, já foi lida e cabe a nós agora fazer com que ela não vire apenas um palco de um grande espetáculo, mas de fato, né, tenha o seu propósito cumprido, de culpar quem cometeu o crime e de soltar e reparar, né, quem de fato é absolutamente inocente, que porventura tenha sido culpabilizado sem o devido processo legal. Eu acredito que a CPMI, deputado, ela vai esclarecer uma série de pontos que estão obscuros. Houve ou não participação do governo no ato do dia 8? Como é que se deu tudo aquilo, a facilidade que foi para as pessoas entrarem nos três poderes, né? Já que nós sabemos que há um policiamento rigoroso, nós mesmos para entrarmos aqui, com exceção do deputado ou do senador, todos são vistoriados, né, nos dias normais de trabalho, de segunda a sexta. Por que no final de semana estava tudo, né, as portas todas abertas, tudo facilitado? Quer dizer, isso é uma das grandes interrogações que o povo brasileiro precisa saber. E justamente vídeos recentes, né, que foram publicados mostraram, né, o ministro Gonçalves Dias mesmo, que até então era o ministro da Segurança Institucional, que cuida ali, né, do gabinete do presidente, né, de forma absolutamente passiva e até colaborativa. Né, com os entrantes, né, naquela situação ali.
Então tem muita coisa a ser esclarecida, sim. O que a gente tem que ter cuidado, e estaremos muito atentos a isso, é para que ela não vire um grande espetáculo midiático e depois acabe em pizza, com a maioria das CPIs que já aconteceram no Brasil. Bom, falando ainda de CPI, nós temos uma outra CPI importante, que é essa CPI do MST. Nós, em 4 meses aí do novo governo, nós tivemos uma série de invasões, né, inclusive invadindo prédios públicos, invadindo empresas como Embrapa, e isso deixou a gente extremamente apreensivo. E com isso a Câmara saiu na frente e abriu aí uma CPI do MST. O que você me fala sobre isso? Olha, o que você tem para me dizer, para contar para nós aqui? Eu acho que essa questão das invasões de terra, ela precisa ser urgentemente criminalizada no Brasil, né? Isso sim é um grande terrorismo, né? Porque essa prática estimulada, né, de forma orquestrada, miliciana, né, e terrorista, né, de invadir terras, né, no Brasil, provoca uma insegurança no campo absurdo. Isso afronta o direito de propriedade, isso afronta a liberdade individual, né? Nós que vivemos um país agrário, não estou aqui falando que não exista necessidade de fazer uma reforma agrária, ok? Que se faça, mas que se faça da forma correta, de forma ordeira. Não é fazendo bagunça, não é fazendo quebradeira, não é matando animais nas fazendas, que a gente percebe muitas vezes, né, que os movimentos que invadem terra, o MST, ele faz desta forma, ele dizima animais, ele provoca um pânico absurdo, né? Isso tinha que ser criminalizado de forma muito contundente e prisão perpétua para essas pessoas. Porque é como se você estivesse na sua casa tranquilamente, né, as pessoas invadissem, ocupassem e inverte a moeda. O correto passa a ser eles que estão ocupados, né? E você é o intruso ali, você que é o proprietário que suou, que laborou, né, para construir aquilo ali, é o intruso. Então, assim, essa questão da invasão de terras no Brasil, invasão de prédios públicos, isso é absurdo, precisa ser revisto e a gente precisa tratar com muita seriedade aqui. O senhor assumiu a presidência da subcomissão do tiro esportivo. Fale um pouco para a gente sobre isso. Olha, nós tivemos recentemente audiência pública com a ministra do Esporte, né, na comissão do esporte, da qual o senhor também faz parte. E nós percebemos, com o diálogo que travamos, claramente que não existe uma política sobre esse esporte que é muito estigmatizado, né? Até porque existe uma regulamentação recente do Ministério da Justiça em rever a política de armas no Brasil. Nós entendemos isso, sabemos que ideologicamente é diferente daquilo que nós gostaríamos que fosse em relação à política de armas, mas nós não estamos falando de armar a população de forma ostensiva, deliberada. Nós estamos falando de um esporte olímpico, né? E muita gente fala, porque é um esporte que tem arma e tudo mais. O automobilismo, o carro é uma arma. Eu disse na comissão, o nosso principal atleta brasileiro de todos os tempos, que nos representou mundialmente, que foi Ayrton Senna, né, ele morreu ao final de uma curva com o seu carro. Né? Existe o risco do esporte? Existe o risco de esporte. Mas também no tiro esportivo, aqueles atributos que se espera do esporte, eles estão presentes. O congraçamento com as demais pessoas, a camaradagem, a socialização, a inclusão social, a concentração, o equilíbrio, o foco, tudo isso está presente. Então, a gente tem que tirar esse estigma e a ideia da subcomissão é criar uma política pública para esse esporte no Brasil e apresentar ao Ministério do Esporte, para aquelas pessoas que se afeiçoam com o esporte possam praticar sem estigma e de forma clara, tranquila, tem um lugar. Aquelas pessoas que não se afeiçoam, da mesma forma que muita gente não gosta de futebol, não gosta de vôlei e tudo mais, tudo bem, vá praticar
aquilo, né, que acha que convém como esporte. Mas é uma atividade complementar do esporte, né, que pareia ali com a saúde. O esporte, ela tem essa capacidade. Perfeito. Costumo dizer que esporte é educação e, consequentemente, saúde. Porque quando você está praticando uma atividade esportiva, você tira o garoto ou a garota, né, daquela zona de perigo e traz para um porto seguro. Com certeza. Né, que é o esporte. E assim, esse estigma ele precisa deixar de existir, né? As armas são as pessoas. O que se utiliza ali é um equipamento. Eu não acredito que uma arma seja mais perigoso do que um paraquedas. Sim. Né? E pode ser usado, bem utilizado, pode ser mal utilizado, do que um asa delta, do que um carro de Fórmula 1, um carro de Stock Car. Né? Só que existem princípios. Respeitando os princípios, é um esporte maravilhoso, né? Que eu pratico há anos. Eu trouxe isso, né, o aprendizado do meu pai, né, quando eu tinha 5 anos de idade, comecei, né, e hoje é o principal esporte que eu pratico, né, já fui do futebol, do atletismo, do triatlo, do ciclismo, mas eu tive um acidente de bicicleta em 2015, que eu fraturei a coluna, tenho várias vértebras quebradas e algumas hérnias de disco, e hoje, né, o tiro esportivo ali responsável, tiro de precisão, deitado, quietinho, concentrado, é o principal esporte que eu pratico. O nosso amigo e irmão, deputado Ismael Alexandrino, e solicitar de você as suas considerações finais aí, para que possamos encerrar o programa. Bom, primeiro, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com o senhor. É sempre um prazer, né, estar com o senhor sabe da admiração que eu tenho pelo senhor como pessoa, como empresário, como empreendedor e como parlamentar. Eu que sou novo aqui, observo muitas pessoas que já estão há mais tempo que eu aqui, e o senhor é uma dessas pessoas que a gente tem afinidade há muito tempo, desde quando eu era secretário de Estado, sempre uma pessoa cordial, gentil, fidalga, né, que eu tenho prazer em estar perto. E me coloco à disposição da população goiana, da população aparecidense, que é a sua terra natal, que o senhor tem tanto carinho, né? E que possamos desenvolver um mandato aqui muito profícuo, né? Com muita parceria. E que o senhor precisar de mim, não só na saúde, mas na vida, o senhor pode contar comigo, né? Como um parceiro aqui, que vai sempre ombrear com o senhor as grandes batalhas. Deus abençoe. Amém, deputado, perfeitamente. Bom, gente, vamos encerrando por aqui mais um Café com o professor Alcides e até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Abraço.